Atenção, atenção, atenção. A Um minha minuto, um minuto. Um minuto. Então, já está no prontuário, você já declarou no prontuário que você não tem, a pessoa não é obrigada a te perguntar se você tem. A gente pergunta por uma segurança, uma precaução, ainda mais que tem paciente que lembra as coisas oportunamente. Lembra quando, para falar no português mais claro, quando dá vontade. Então, é bem complexo. Então, é bom perguntar de novo mesmo, porque, principalmente nas mais alérgicas, tipo de pirona, vocês vão depois, com a experiência, vão saber quais são mais alérgicas e tal, clovulanatozinho. E temos por aí uns anti-inflamatórios também mais complexos. Sim, obrigada, professor. A nós, mano, é isso aí. Ela tem que fazer a mesma coisa, né? Professor, e caso a pessoa não saiba se ela é alérgica a tal medicamento? Ah, Aí aí é uma como que alergia, faz? Aí descobre na hora? aí é uma alergia desconhecida. Aí ninguém tem culpa. Alergia desconhecida. Ah, sim. Aí Não tem não como fica investigar antes. nem nada, não. Alergia, a maioria das alergias só descobre quando está fazendo. Ah, sim. Aí, professor, aí, tipo assim, quando dá alergia e tal, aí tem que passar pelo médico novamente para dar um medicamento para acabar com a alergia, ou o enfermeiro mesmo pode aplicar sem pedir a permissão do médico? Ah, depende. Depende de qual medicação que teve alergia. Normalmente, as alergias que tem, a gente tem vira uma emergência. Então, o médico é acionado, o enfermeiro rapidamente já tem que fazer uma adrenalina já ou epinefrina, porque aí vira emergência, fecha a glote rápido. Agora, se for uma Professor, alergia mais tá coçando, começa a coçar um lugar que a gente fez, a gente para de fazer. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa que tem muito, quando eu fazia transfusão de plaquetas, principalmente, fazia transfusão de plaqueta na pediatria do hospital que eu trabalhava, que eu era residente, e aí, de vez em quando, já tinha até uma medicação antialérgica já passada, porque a plaqueta dá muita alergia nas crianças. Não lembro agora exatamente por quê, mas dá. Então, acontece. Aí o enfermeiro fica acompanhando o tempo todo, já que é transfusão de sangue, o enfermeiro fica em cima. E aí, assim que a criança começou a estar coçando e tal, está ficando vermelho no lugar onde está fazendo a transfusão, você já corre e aplica um antialérgico já e costuma resolver. Entendeu? Você vai, aplica um antialérgico, avisa os médicos que deu alergia, por isso que você aplicou. Dependendo da medicação, eles já passam antialérgicos junto. Na UPA do Odilon, eles costumam passar um antialérgico junto com o tramadol e com o meloxicam, porque eles dão muita alergia. E aí, como o antialérgico é um antialérgico mais fraco e tal, não tem tanto risco, eles já dão para quase todos os pacientes, já dão junto, já para evitar isso. Professor, Hum. eu queria tirar uma dúvida. Igual você estava falando aí sobre um exemplo, uma pessoa, o enfermeiro vai lá e aplica o remédio naquela pessoa, não sabe que a pessoa é alérgica, a pessoa passa mal, como você falou, se tiver prescrito,
a culpa não é do enfermeiro. Se não tiver prescrito, então isso a culpa ia cair em cima do enfermeiro, correto? Do enfermeiro, do técnico, do médico. Se tiver avisado de todo mundo que está envolvido na medicação. Então isso não seria algo ético. Você fala aplicar com a pessoa alérgica? Eu falo assim, você seria aplicar um remédio... Seria uma imperícia. Você está fazendo... Eu falo assim, por exemplo, dar um remédio para uma pessoa sem saber que ela é alérgica. Então, mas aí, se você está fazendo isso, está fazendo errado. É antiético. Você está dando a medicação sem saber se a medicação pode ou não. Além disso, está influindo em várias outras coisas. A lei do exercício. Você tem que dar a medicação sabendo se ela pode tomar ou não. Se você, na impossibilidade de você saber, por exemplo, a pessoa está inconsciente, chegou de um trauma na ambulância e você tem que dar aquela medicação, aí você está isento, porque você não tem como pesquisar com ela. E é uma emergência. Agora, se ela estiver no hospital consciente, você tem que ter perguntado a ela se ela tem alergia àquela medicação. A primeira coisa que o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, quando está recebendo o paciente, pergunta é: quais são suas alergias? Você tem alergia a alguma coisa? E a gente anota todas. Por que todas? Mesmo, às vezes, a pessoa tem alergia a ovo. Se ela tem alergia a ovo, ela não pode tomar algumas vacinas, por exemplo. Então, é importante que a gente saiba disso no hospital. Então, e ela não pode comer algumas coisas que estão na dieta, por exemplo. Então, tem alergia a camarão, sabe-se lá, a gente tem, que remédio que a gente pode dar. Às vezes tem, por exemplo, pessoa que tem alergia a camarão pode não se dar muito bem com os outros peixes, por exemplo. E existe uma cobertura que a gente usa, praticamente não está usando muito hoje em dia, mas que envolve pele de peixe para queimadura, entendeu? Então, tudo isso tem que perguntar. Qual alergia você tem? Não tem nenhuma que eu conheça. Então, tá ótimo. Então, o que acontecer, aconteceu. A culpa não é sua. Entendeu? Entendi. Então, aí, se ela perguntar, o enfermeiro perguntar e a pessoa falar, não, tá tudo bem, eu não tenho alergia e aplicar, então tá sendo uma coisa ética. Tá sendo ético. Você tá fazendo o máximo que você pode, que é perguntar a ela. Ok. Só um minuto que tem uma pergunta da sala. Se ele não tiver vontade, não vai tomar. Ele não tem medicação, isso aqui. Vamos lá. A ética da responsabilidade, assim como a convicção, ela também tem duas vertentes. A utilitarista e a da finalidade. A da utilitarista é aquela que eu já falei, né? É uma ação que produz o máximo de bem para o maior número de pessoas. Que possa combinar, por exemplo, a mais intensa felicidade possível, critério da eficácia, com maior abrangência proporcional, ou seja, maior pessoas possíveis. É o máximo possível de felicidade, de benefício, para o maior número de gente possível. Essa é utilitarista. E a segunda é a finalidade, ou seja, o fim é positivo. Então, ela justifica o fim. Então, qualquer ação serve se o fim for positivo. Então, para vocês verem como é complexa a ética da responsabilidade. O que eu estou pensando é em cobrar isso num trabalho, porque eu acho muito complexo de pôr na prova. E vocês vão ter que acabar estudando muito. E eu agradeço. Oi? Eu, Adriane, agradeço, porque para mim realmente está muito complexo. É um pouco complexo. Eu estou pensando em dar um trabalho sobre isso, que aí vocês vão ter mais tempo de dar uma lida melhor na matéria e não vai precisar jogar isso na prova, porque vai acabar embolando. Qualquer tipo de questão que eu pôr vai acabar se tornando uma pegadinha. Esse tipo de questão eu gosto mais que seja descritiva e não de X. Então, como a prova tem que ser de marca X, eu não vou cobrar muito na prova, não. Mas, aí que tá. A prova é uma exigência do curso, do Ministério, do Corém, para que vocês passem no negócio, para que vocês passem na disciplina. Agora,
E aí volta para a responsabilidade, a ética da responsabilidade. Agora, é responsabilidade de vocês aprender nossas matérias. Então, eu já estou avisando de antemão, eu podia não avisar. E aí vocês teriam que estudar toda a ética de fora a fora, porque poderia cair na prova. Mas eu estou avisando, então, assim, a partir disso, passa a ser responsabilidade de vocês, porque quando o Corém chamar vocês para algum tipo de julgamento, de alguma ação de vocês, ele vai considerar que vocês tiveram essa matéria. Então, se vocês não estudarem, porque eu estou falando que não vai cair na prova, aí é responsabilidade de vocês. Entendeu? Então, aí fica com vocês. O que eu estou fazendo, eu estou ensinando, vou passar trabalho, e o resto fica a cargo de vocês. Aprender, mesmo que não seja cobrado. A oportunidade que vocês estão tendo. E outra, não é para me gabar, não. Mas eu já fiz curso de ética na USP online. Não foi fácil, mas eu fiz. Então, assim, é uma matéria que eu gosto, é uma matéria que eu estou dando exemplos de cada um dos pontos, entendeu? Então, não tem desculpa para falar assim, não aprendi porque não foi dado direito. Então, se não aprendeu é porque não... Oi? Você vai pedir trabalho sobre ética? Uma de cada vez. Pode falar. Você vai pedir trabalho sobre esses dois tópicos, de ética e de finalidade? E o outro? Eu vou pedir um trabalho sobre a ética que eu dei toda até agora. Eu não calculei ainda como que ele vai ser. Provavelmente quarta eu vou trazer. Como vai ser? Tá bom. Obrigada. William, Oi. você podia passar umas atividades tipo de revisão para a gente poder ir respondendo? Aí ajuda bastante na hora de estudar. Ah, tá. Eu vou ver isso até lá, eu vejo isso. O professor, Oi. é porque também eu concordo com ela, porque é o seguinte, como a gente ficou muitos dias aí tentando entrar, então a gente perdeu muita coisa que o senhor disse, sabe? Aí, como a gente pegou a apostila agora também, aí ajuda, né? Essas revisões do senhor, entendeu? Aham, entendi. Obrigada. Vou ver o que dá para fazer. Professor, Oi. os seus trabalhos, o senhor eu pede queria para fazer. Uma de cada vez. Perguntar uma coisa assim, aqui, ó, tá falando assim que ser ético é agir corretamente sem prejudicar o outro e cumprir com os valores da sociedade que se vive. Aí um exemplo, igual você estava dando um exemplo, acho que na sexta-feira, sobre sexo antes do casamento. Para algumas pessoas, isso não seria uma atitude ética, por algumas religiões. Mas como você falou, e se uma pessoa faz isso escondida sem ninguém saber, continua sendo ética aos olhos dela? Lembra o que eu falei na sexta-feira? Eu dei esse exemplo para a ética e para a moral. A moral é aquilo que você não faz nem escondido. Aquilo que você tem como convicção de si mesmo. E aí, sim, a moral que a igreja passa para a gente é essa. A ética seria se você acordasse isso com alguém. Fizesse um acordo, lembra? A ética é uma coisa... A moral é fixa, a ética é múltipla, é flutuante. Então, você fez esse acordo com o padre, com o pastor, você falou, eu prometo que, em nome de Deus mandar uma pessoa legal para mim, eu não vou fazer sexo antes do casamento. Aí você está fazendo um acordo ético. Aí, se você quebrar, mesmo que ninguém veja, você foi antiética. Entendeu? A moral é aquilo que você não fará, mesmo com todo mundo olhando, ou com todo mundo não olhando. Então, a moral não tem nem... A moral tem a moral que a sociedade dá e tem a sua moral. A sua moral, ela é inquebrável. Se você quebrou, não era a sua moral. Entendeu? Então, eu falo que eu nunca vou roubar. É a minha moral. Eu aprendi isso com os meus pais. Se um dia você roubar, é porque aquilo lá não era a sua moral. Era uma vontade que você tinha que você não conseguiu cumprir. É um desejo que você tinha. A moral você não fará, não quebrará nunca. Quando quebra, quase quebra a alma da pessoa junto. Isso que é a moral. Pode falar. Espera que tem uma pergunta para a sala. Exatamente. Deveria ser assim. Acaba que não é assim, entendeu? Deveria você fazer, por exemplo, teorizou que a gente vai cumprir esse acordo, então, de acordo com nós dois.
Teorizamos a ética. E agora, a moral não permite qualquer essa coisa, mas não é essa que acontece. A gente teorizar como muitas pessoas querem, são antiéticas. Então, deveria ser assim, a moral deveria ser a prática explícita do que você decidiu eticamente. Entendeu? Só que muitas vezes você não está. A moral não pode ser decidida como prática, porque muitas vezes você nem estava participando do acordo. Então, uma ética não veio teoria desse ponto. Eu já foi uma coisa falando com você vai falar, tudo é assim. E aí você tem que seguir. Por exemplo, na sua igreja falou isso, no seu trabalho falou isso, no seu país falou isso, a cultura falou isso. Então você não tem opção de escolha. E aí você escolhe fazer essa moral, mas você não foi ético com isso ou não ético, você não teve como escolher. A ética você tem que poder escolher. Entendeu? Gente, continuando. Então, assim, a doutrina focada ela vai concluir o seguinte, que tem pessoas que vão perder para a ética da convicção, que se guia por imperativos da consciência mesmo da pessoa, e tem pessoas que vai seguir pela ética da responsabilidade, que vai se guiar por uma análise dos riscos do que vai acontecer. Eu não gostei muito disso aqui, não. Professor, só uma dúvida. E se é necessário lembrar, pode riscar que isso não existe. Oi? O seu trabalho que o senhor pede é feito como, professor? Você pede para estar entregando em qual maneira? O quê? O trabalho que o senhor pede para a gente estar fazendo, como você pede para estar entregando para o senhor? Qual forma que é enviado para o senhor? Provavelmente vai ser online. Aliás, provavelmente não, vai ser online. Ou vai ser pelo Google Forms ou pelo e-mail. Ah, sim. Tá bom, obrigada. Esse é necessário lembrar, pode riscar. Que isso aqui vem de uma outra ideia. Não estou falando que está errado, estou falando que nós vamos usar outro tipo de ideia aqui, que eu não concordo muito com essa. Por quê? A moral é a consideração do que é bem ou mal, segundo alguém. Então, o que a gente aprendeu? Por que isso aqui está errado? Porque a moral é a consideração do que é bem ou mal, segundo alguém. A não ser que seja Deus que desceu com essa moral. O resto é relativo. Entendeu? Então, só seria verdade se o próprio Deus tivesse feito essa moral. E a ética é o estudo das teorias que vão explicar a moral. Não, tem morais que são inexplicáveis. Elas só foram criadas por alguém, sem explicação nenhuma. Qual é a explicação ética para a mulher ser inferior ao homem? Não existe. Não é nenhum o único filósofo que falou sobre isso, que foi Aristóteles, falou lenha. Então, não tem uma ética que explique isso. Tem a pessoa que quis seguir porque é o homem que está mandando. Ele falou, vamos continuar mandando, então a gente vai falar que a mulher não manda. Não tem uma coisa que explique muito isso. A moral é a prática, a ética é a teoria. Já falei também que isso pode estar errado. Por quê? Porque nem sempre a moral vai ser a prática e nem sempre a ética vai ser a teoria. Muitas vezes a moral vai estar sem teoria nenhuma, vai ser só aquela moral com um código pronto. A ética muitas vezes não vai ser posta em prática como moral. Porque se a moral fosse a prática da ética, significa que todo acordo que nós fizemos, a gente teria que cumprir obrigatoriamente, o que não é verdade. Estamos chegando aqui na ética dos anos. Chegamos. Agora eu vou falar de alguns pontos onde a ética se une a esses outros processos. Então, vamos lá. Então, o desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento capaz de... falei fora aqui. O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento capaz de se suprir por si mesmo. Ou seja, ele supre as necessidades de quem está usando ele nesse momento,
mas ele não compromete o futuro. Ele não estraga, ele não perde as reservas, ele se renova. É a mesma coisa com o desenvolvimento renovável. E por que a gente está falando isso, gente? Porque a nossa ética também é voltada para o ambiente. Como seres humanos, a gente meio que faz um acordo, eu deveria fazer, né, na verdade, entre todos nós, de que a gente não vai destruir esse planeta, de que as pessoas precisam desse planeta. E isso se diz em tudo. Então, se traduz no aquecimento global e se traduz no algodão que você está usando no hospital. A quantidade de algodão desnecessária. Então, a gente está falando disso tudo. As pessoas acham que na saúde a gente não tem desenvolvimento sustentável porque tem muitas coisas nossas que a gente não pode reciclar. Tem muitas coisas que, por exemplo, perfuro cortante tem que queimar. Não dá para esterilizar perfuro cortante de forma barata com outras coisas. Então, você está queimando, você está produzindo gás carbônico. Mas aí, você tem que contar, porque é um exemplo muito pequeno, e o risco biológico daquilo lá é muito pior do que o gás carbônico está liberando na sociedade. Porque aquilo se espalha com as bactérias existentes, que vão crescendo ali, misturando uma com as outras ali, vão ficando cada vez mais resistentes, mais poderosas, a sociedade já tinha morrido já. Então, aqui fala um pouquinho dessa definição, onde ela surgiu, foi na ONU, né, em Comissão do Meio Ambiente. Então, para ser alcançado, esse desenvolvimento sustentável depende do planejamento, do reconhecimento de que os recursos naturais são escassos, não são infinitos, e ele vai representar uma nova forma de desenvolvimento econômico. É por isso também que vai para a saúde, os hospitais têm isso, né, como uma forma de desenvolver o seu trabalho. Então, o desenvolvimento é confundido com o crescimento econômico, só que não é a mesma coisa, tá? O crescimento econômico ele depende de energia, de recursos naturais, o desenvolvimento é outra coisa. O desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento desses recursos. Por isso que a gente tem que colocar ele de uma forma sustentável. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa correlação, né, gente? Que relação que existe entre as ciências sociais. Não entendi isso. Engraçado que eu li isso ontem. Eu já não entendo. Não vou falar disso. Ética e desenvolvimento. Vamos lá, ética empresarial. Agora vamos falar um pouquinho da ética dos nossos empregadores maravilhosos. Eu gosto de saúde pública, gente, então meus empregadores é o SUS, mas a gente sabe que o mundo não é perfeito, então a gente tem que entender a ética das empresas, porque é lá que a gente vai acabar trabalhando. Então, a ética empresarial é o comportamento da empresa, né, dessa entidade lucrativa diante da comunidade, agindo em conformidade com alguns preceitos morais, entre aspas, muitas aspas, e as regras aceitas pela coletividade, né, que são regras éticas, né? Nem sempre a empresa também cumpre essas regras. Então, ela é eticamente fundada e orientada quando se cria emprego, se proporciona habitação, alimentação, vestuário e educação, detendo os bens como quem os administra. Para os cristãos, complexo, a ética empresarial é a justiça e obras de misericórdia. Esse é um dos problemas do Brasil. Mas estamos aí. Então, para muitos outros, será a lei natural que diz que ninguém pode ser feliz ou rico no meio de infelizes ou pobres.
a ética empresarial ainda consiste na busca de interesse comum, ou seja, do empresário, do consumidor e do trabalhador. Isso tudo que eu falei agora é o que quem defende? Exatamente. É o que os empresários falam para a gente. Mas, assim, na nossa visão, não precisa nem ser comunista, não, não precisa nem ser de esquerda, não. Qualquer um sabe que nunca existe interesse comum entre o empresário, o consumidor e o trabalhador. Porque o consumidor queria aquilo de graça, ele tem que pagar. O trabalhador queria ganhar muito mais, talvez não ser trabalhador, e ele tem que trabalhar. E o empresário queria ficar milionário e não precisar vender nada, e ele tem que vender para ele conseguir ganhar alguma coisa. Então, os interesses são bem diferentes. E aí, uma das coisas que vão chegar no hospital, vocês vão descobrir isso. Porque vocês vão chegar lá, todos felizes, né? Na primeira aula eu trouxe o amor, agora eu vou trazer a realidade. Agora é a violência. Mas vai chegar lá, que eu quero cuidar das pessoas, não sei o quê, eu quero fazer o melhor possível. Você vai chegar no hospital particular e você vai descobrir que você não tem material para fazer isso. Porque o material é caro, você não tem tempo para fazer isso, porque o seu tempo é caro. Você pode ganhar pouco, mas o tempo que você tem lá, você tem um montão de outros pacientes para atender, ou seja, o hospital, ele vende caro o tempo que ele te paga pouco, entendeu? Então, tipo assim, ele vende, olha, a minha equipe aqui, 1 hora custa tanto, mas eu só pago 100%, 1/100º desse tanto, mas ele custa tanto, entendeu? Ele fala isso. Você quer ver um exemplo? Eu trabalhava de garçom, uma vez eu vi a súmula do contrato da medicina que eu fui trabalhar. Estava lá, eu ganhava R$80, mas estava lá escrito lá, 380 por garçom. Então, o cara estava cobrando 3 vezes mais, 4 vezes mais do que ele me pagava, entendeu? Para o fundo. Então, a vida é assim. Então, o hospital te cobra, fala que, olha, eu vou te dar esse tratamento aqui, esse acompanhamento, não sei o quê, mas ele não te paga isso. Ele só fala. Então, o interesse do hospital é ganhar dinheiro, não é curar ninguém. Na verdade, se fosse possível deixar a pessoa mais tempo, ela ganharia mais dinheiro. E o seu interesse pode não ser também do consumidor do hospital. Muito provavelmente, vocês vão chegar lá agora, vocês estão formando, e eu quero que vocês mantenham isso o máximo possível, que vocês conseguirem, que é o ideal, querer cuidar das pessoas, com amor, do jeito que a gente falou na primeira aula, igual a Flores. Só que vai chegar um momento, infelizmente, na vida do ser humano, que vocês vão casar, vão ter filhos, vocês vão querer chegar lá para ganhar o dinheiro de vocês. Então, o objetivo de vocês é ganhar o dinheiro de vocês, é pagar as contas de vocês. Talvez vocês consigam fazer isso e ajudar o paciente ao mesmo tempo, mas não é certo. É certo que a primeira opção é essa, ganhar o dinheiro de vocês. Então, a verdade é que cada um quer uma coisa. O paciente quer ser cuidado, vocês querem ganhar o dinheiro de vocês, e o hospital quer ganhar o dinheiro dele, que é muito mais do que o nosso. Então, o que acontece? Qual que seria o ideal na ética empresarial desses 3 atores? Primeiro, não mentir sobre os seus ideais. Começa aí. Entendeu? Ninguém tem o mesmo ideal. As 3 classes são bem diferentes. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente não consegue mudar nada, a gente mentir do ideal. Fala, não, na verdade eu queria isso mesmo. Não, então está resolvido. Se o hospital quer só cuidar das pessoas, então por quê? Porque então ele vai comprar tudo que precisa. Ele vai à falência, mas ele vai comprar o que precisa. O que é mentira. Se vocês querem só cuidar das pessoas, o dia que o hospital falar que não pode pagar vocês, porque o salário de vocês, ele comprou e seringa para o paciente, eu vou falar, não, tudo bem, o que eu queria era isso mesmo, eu queria que o paciente ficasse bem. Eu vou trabalhar de graça na boa, porque eu queria isso. Estava doido que o paciente seja bem cuidado. Então, se você partir do ponto da mentira, não vai resolver nada, porque vai ficar todo mundo já bem, que já no caô, bem. Se o paciente pegar e falar, não, na verdade, eu estou doido para o hospital ganhar dinheiro e você ganhar seu dinheiro. Eu nem estou querendo ser cuidado aqui. A minha dor, tanto faz. Você ganhando o seu, eu posso ficar com dor aqui na boa, o que também é mentira. Então, vamos lá. Na verdade, nesse fato, o cliente costuma ser o mais sincero. E quando você pergunta a ele, ele fala, eu quero ser cuidado de vocês que se foda. Com perdão da palavra, tá, gente? No online. Mas ele é o sincero, porque ele é o único que fala a verdade. Ele quer ser cuidado e não quer saber da gente. Mas se você perguntar a qualquer tempo de enfermagem, não, eu quero curar, eu quero o bem da sociedade humana. Se você perguntar para mim, de enfermeiro, não, eu sempre quis curar, eu me admiro com a Florence, é uma benção.
E se você perguntar para o dono do Monte Sinai, o quê? Eu quero servir as pessoas. Eu sou o dono do Monte Sinai. Isso é o caô do cacete. Eu sou o dono da Unimed, aqui é a Unimed, né? Monte Sinai na minha cidade. Não teve o mesmo efeito, o dono da Unimed. Então, o que acontece? Vamos lá. Peraí. O ideal, então, é que a gente consiga adaptar esses valores para que você ganhe o seu dinheiro, mas você consiga cuidar razoavelmente do seu paciente. Para que o hospital ganhe o dinheiro dele, mas que ele não deixe de lado a saúde do paciente para ganhar o dinheiro dele. E que o paciente ganhe o cuidado, mas ele não acha que você tem que fazer de graça, nem o hospital fazer de graça. Entendeu? Ou seja, ele tem que pagar o imposto dele feliz. Você vê quanto que você vê pessoa, todo mundo reclama do SUS. Mas você já viu alguém falando assim, eu sou grato por pagar imposto para o SUS funcionar? Então o paciente está fazendo errado também. Porque a gente devia falar, olha, igual você, quando às vezes eles falam que foi bem entendido. Foi bem entendido, mas você nunca viu ninguém falando, foi bem entendido, valeu o imposto que eu paguei. Nunca viu. Deveria ser. Então ele deveria aceitar que ele pague imposto. Eu prefiro pagar caro, mas para ser bem entendido. Então, eu pago um imposto, se tiver que aumentar o imposto, aumenta, mas para melhorar. Mas não acontece. Eles querem que diminua o imposto e querem continuar cuidadamente. Eles querem, imposto diminui e cuidado melhora. É difícil. Aí, de graça, ele quer que o SUS roube equipamentos e insumos das empresas, porque como é que o SUS vai comprar sem dinheiro? E ele quer que o SUS não pague a gente para poder cuidar dele de graça. Não dá certo. Então, no nosso papel como profissionais, a gente vai buscar essas três coisas. O nosso salário e tentar fazer com que o nosso salário, as nossas necessidades se encaixem o melhor possível em atender os pacientes e não fazer com que o hospital perda dinheiro. O que está também ligado à parte anterior do desenvolvimento sustentável. Porque se você gasta... Meus alunos, o pessoal tem essa mania. Lá na minha cidade, a gente faz um chumaço de algodão. Desse tamanhozinho assim, tamanho uma bolinha de gude, tá, gente? Para quem está online. Tamanho uma bolinha de gude é o suficiente para você molhar com álcool, fazer asepsia, ou para você parar aquela gotinha de sangue que pode sair no acesso. É o suficiente. Hoje mesmo, a minha aluna foi fazer um acesso, aí a técnica montou uma bandeja para ela. Normalmente eu não gosto, eu gosto que a gente primeiro monta a bandeja, para a gente treinar o procedimento todo. A mulher colocou, dá para fazer um travesseirinho para um hamster, de tanto algodão que tinha. Tinha uma bola que não cabe uma mão só, parece algodão doce de algodão. Eu falei, quantos acessos você vai fazer? Você está pensando? Não, um só. Eu falei, não é possível. É muito algodão. Mas é porque aqui não é de graça. Porque o hospital metropolitano paga, a gente paga aquele negócio lá. A gente paga imposto para aquele negócio. Não está tirando nada, não. Está puxando do pé de algodão do lado de fora do hospital, não. A gente está pagando aqui, ó. Então, o que acontece? O técnico de enfermagem, ele está querendo receber o dele, mas ele está gastando um dinheiro que viria para ele. Porque não está fazendo da forma correta. Entendeu? Da mesma forma, você não pode deixar de fazer uma coisa com a técnica melhor possível para economizar mais um acesso para o hospital. Você errou. Você errou não, o acesso não deu certo. Ao invés de tirar o gel e jogar fora... Em vez de tirar o gel e jogar fora, você vai pegar e usar o mesmo gel, pondo em risco a saúde do paciente, pondo em risco a infecção para ele. Então, o que acontece? Aí você pegou e colocou o banho do hospital acima do paciente. Professor, o gel que você está falando é agulha? O gelco é o gelco. A agulha fica dentro do gelco, tem o gelco é uma coisinha que tem uma agulha e uma cânula dentro dele. Parece um canhãozinho, na medida que você vai enfiando a agulha, você vai tirando a cânula, fica o plástico dentro do paciente, um canozinho de plástico minúsculo e sai a agulha para fora. Isso que é o gelco. Ô, professor, quando a pessoa vai ficar internada e a pessoa quer pegar o acesso, né? Aham. Ah, tá. Professor, Oi. antigamente eles deixavam a agulha no braço da pessoa? Ainda deixa, se for o caso.
Mas não outro tipo, não é um gel. quebrar, não? Chama acesso agulhado, borboletinha, que a gente chama. Butterfly em inglês. É porque a marca é Butterfly, a gente chama de borboletinha aqui no Brasil. Esse eu mostro para vocês aqui, ó. Esse aqui é o... Cadê? Peraí. E se a agulha quebrar dentro da pessoa, professor? Quebrar dentro da pessoa machuca bastante. Vai pro coração e morre, né? Não, a agulha não anda, não, hein? Ah, minha mãe falava pra mim que se deixar a agulha quebrar, ela anda até o coração. Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo o gelco aí? Sim. Esse aí é o gelco. Aham. Pode acontecer. Esse aqui é o agulhado, ó. Esse aqui a agulha fica na pessoa. Não tem como quebrar, não. Porque se quebrar, rasga a pele da pessoa para fora. Você vai basear ela onde? A gente só quebra uma coisa se tiver outra coisa dura por baixo para virar. Entendeu? Entenderam? Se você der força para cima, vai rasgar a pele e vai sair a agulha. A pele é mais fraca que a agulha. E esse acesso agulhoso usa mais para quando é medicamento na veia? Esse aqui a gente usa pouco, porque ele machuca muito. Então a gente usa mais para tirar sangue ali rápido, para fazer, às vezes, nos lugares menos condições financeiras, aí usa para fazer um acesso que não é permanente, tipo UPA. Lá na UPA da minha cidade, usa isso aqui, porque faz, meia hora depois acabou o remédio, a pessoa tira e vai embora. Agora, se for para ficar mais tempo no hospital, tem que ser o gel, porque o gel machuca menos, porque a agulha não fica. Esse aqui, toda vez que a pessoa dobra o braço, a agulha finca de novo a veia dela, até estourar. Por isso que ela não pode ficar mexendo muito, senão machuca. O gel que a pessoa pode mexer mais. E quando é em bebê, a gente usa o gel mais com a agulha menor, né? Quando é em bebê, a gente usa agulhado, porque o gel não fica no bebê. O bebê tem o bebezinho mesmo, recém-nascido, RN, quando ele nasce prematuro, a gente usa o agulhado pequenininho, que é feito para ele. Porque ele já não mexe o bracinho mesmo, ele fica o bracinho quietinho, aí não machuca, não. Porque a canulazinha do gel, de plástico, não fica no bebê, porque o bebê é muito fininho a veia dele. Aí tem que ser uma coisa dura para ficar aberto, o buraquinho. Ô, professor. Oi. E se precisar usar, por exemplo, essa agulha aí que não pode mexer o braço na veia do pescoço? Como é que a pessoa não pode mexer também não, senão estourar a veia do pescoço, a pessoa morre? A gente usa gelco na veia do pescoço. Ah, eu usei na minha. A veia do pescoço chama jugular. A gente usa gelco na jugular. Mas professor, para usar a veia do pescoço, em qual caso? É o quê? Quando é preciso usar a veia do pescoço, é quando não tem veia no braço, essas coisas? Isso, quando não tem veia mais para usar. Nossa, deve doer demais. Eu nem senti, eu tava dormindo. Vanessa, desliga sua tela para você poder falar no telefone melhor. Ô, professor, e a veia do pé? A veia do pé é o mesmo sangue? Tô brincando, Vanessa. Vanessa até saiu da tela. Deixou a tela aberta, mas foi lá para dentro. Ó. Gente, eu não consigo sair do negócio. Ah, consegui. Vamos lá. Então, gente, a gente vai seguindo aí. Semana que vem, eu vou fazer uma... Semana que vem, não, quarta, né? Vou fazer uma avaliação aqui, uma avaliação minha, tá, gente? É uma avaliação, não é prova, não. Vocês estão muito povoados com prova. Da onde que a gente pode partir, mas eu já vou adiantando para vocês, por favor, ler o Código de Ética. Não vai ter como escapar. Vai ter que fazer o trabalho dele,
e de qualquer forma vai ter que fazer a prova, ele vai cair na prova. Então, ler o código de ética, tá? O CAT, que você falou que é 7.000